Hello, what's up guys? Welcome back to another video. Today, I'm here to help you. Hoje vamos explorar um pouco mais aqui phrasal verbs. Eu vou até desligar aqui a câmera. Phrasal verbs com a palavra set. Eu tinha feito uma aula recentemente com uma outra aluna minha e eu estava tentando lembrar aqui um pouco desses phrasal verbs. E basicamente, eu não sei para vocês, mas para mim, uma das minhas maiores dificuldades até hoje é justamente poder lembrar de phrasal verbs nos momentos que eu estou conversando. Realmente requer uma prática, requer uma certa atenção, porque os phrasal verbs são fáceis de serem confundidos. Às vezes você muda um down, um up, entre outras preposições, e faz com que o significado da palavra acabe tendo uma conotação totalmente diferente. Depois eu vou fazer aqui um vídeo explorando um pouco mais a forma como eu estudo alemão, mas é uma forma assim que você pode estudar inglês também, se você quiser, né? E vamos lá, eu vou fazer aqui um comercial já rapidamente do Cambridge Dictionary. Ele é o dicionário que eu uso atualmente, inclusive esse phrasal verb aqui eu acho bem legal, set aside, que é separar alguma grana, algum recurso. Eu vou até, cara, eu vou ligar a câmera de novo aqui porque vai ficar melhor para poder iluminar um pouco mais. Então vamos lá, depois vamos dar uma exploradinha aqui nas recomendações que o nosso Uncle ChatGPT nos deu, né, o tio GPT. Mas vamos dar uma olhadinha, você já deixa nos comentários se você conhecia alguns desses phrasal verbs. Esse é o site que eu estou utilizando aqui, Inglês na Ponta da Língua. Se eu não me engano, tem um canal no YouTube também. Tem um canal e eu já vi. Fazendo comercial aí, se ele quiser me patrocinar. Mas enfim, vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos dar uma olhadinha aqui depois de ler esta dica com alguns phrasal verbs. Bom, certo. Set é mais um daqueles verbos bastante usados no inglês. Portanto, é natural que haja na língua inglesa inúmeros phrasal verbs com set. Nesta dica, você aprenderá alguns deles. Infelizmente, não há como apresentar todos em apenas uma dica de inglês. Além disso, eu sempre digo que a melhor maneira de aprender phrasal verbs, de modo geral, é envolvendo-se com a língua. Para entender melhor o que eu quero dizer com isso, leia a dica de aprenda phrasal verbs com contexto. Realmente, se você tiver um amigo aí para praticar, vai lá, pratica, monta algumas frases. É a melhor forma da gente conseguir aprender. Is one of the best ways possible. Don't forget it. Não se esqueça. Vamos começar com esse daqui. Set about. Começar a fazer algo de modo determinado e entusiasmado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou ler apenas os dois primeiros exemplos, tá? Tem que ficar atento aqui no tempo também, que não sei como que tá funcionando. Certo. Set about. He set about the problem with his usual energy. Ele começou a resolver o problema com seu vigor costumeiro. Interessante esse set about aqui. Eu particularmente não utilizo ele. E nem iria lembrar agora, para ser sincero. The company set about pulling in all data it had on its customers. A empresa começa a puxar todos os dados que tinha que seus clientes. Set about pulling. Interessante esse phrasal verb. Set aside. Eu achei muito interessante esse. Vou começar a utilizar ele com mais frequência. Bom, não consigo ver como está o tempo aqui da gravação. 4 minutos depois eu vou editando aqui, tá? Set aside. Separar, reservar, guardar. No sentido de economizar. Olha que legal esse phrasal verb. Have you set aside some money for your child's education? Você guardou algum dinheiro para a educação do seu filho? I set aside a third of my salary every month. Eu guardo um terço do meu salário todos os meses. Então, set aside realmente é um phrasal verb bem interessante. I highly recommend it. Eu realmente recomendo ele. Esse aqui, o setback, eu tinha visto no outro exercício que eu tinha feito. E tem mais alguns aqui também que você vai encontrar no site do Test English. Depois eu posso fazer um vídeo explorando um pouco mais esse site. Um site bem interessante, tem muito conteúdo, tem exercícios com phrasal verbs também.
And the best part, they are for free. Eles são gratuitos. Começando aqui, setback, atrasar, atrapalhar, impedir. The injury set her back a lot. A lesão atrapalhou muito. His book may set back public understanding of this issue for years to come. O livro dele poderá impedir a compreensão do público sobre este assunto durante anos. Setback. Para quem já acompanhou o meu Instagram, tem ali um momento que eu uso, né? Is having an accent in a foreign language a really setback? Ou seja, um atraso, assim por dizer. Bem interessante. Set down, anotar, registrar. He set all these events down in her diary. Ele anotou todos esses eventos no diário dela. Curioso, eu não utilizo esse set down, né? Eu geralmente utilizo write down, de escrever, no sentido de anotar. Mas set down também é bem bacana. Set off. Esse aqui eu vi e ele tem da lista número 3 do site testenglish.com. Iniciar uma viagem, começar a ir a um local, partir e pegar a estrada. Drivers are being advised to check road conditions before setting off on journeys. Os motoristas estão sendo aconselhados a verificar as condições das estradas antes de iniciar viagem. We set off early the morning. Nós pegamos a estrada cedo na manhã seguinte. Olha que curioso, né? Set off, pegar a estrada. É um bom contexto aí para você conseguir lembrar. O que eu recomendo é anote isso daí na sua lista pessoal. Geralmente eu gosto de anotar em arquivos em PDF. Então fica melhor. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estou no ônibus, eu acabo dando uma revisada ali. Ajuda bastante. Set on. Mandar alguém ou um animal atacar outra pessoa. Ou animal. Phrasal verb comum em inglês britânico. E curioso, eu não conhecia esse. Leave now or I'll set the dogs on you. Eu entenderia pelo contexto que eles vão te atacar, né? Mas interessante, set on. Eu quase não vejo a aplicação desse phrasal verb. Hoje eu vejo um pouco mais descontraído, tá? Por isso que eu não vou fazer nenhuma edição muito extraordinária, mas pra gente explorar essa questão. Set out. Explicar, descrever ou organizar algo de modo claro e detalhado, especialmente por escrito. In his report, he sets out his plans for the department. Em seu relatório, ele detalha os seus planos para o departamento. He set out the matter in full. Ele descreveu o assunto detalhadamente. Olha que curioso, porque a gente tem aqui full de por inteiro, cheio. Né? Então ele descreveu o assunto detalhadamente. Muito curioso. Set up. Iniciar, abrir um negócio, uma organização, uma empresa ou uma instituição. They plan to set up an import business. Eles planejam iniciar um negócio de importação. She plans to set up her own business. Ela planeja montar uma empresa própria. Olha que curioso, né? Então, basicamente, esse daqui foi o vídeo de hoje. Tem mais coisa aqui que a gente pode explorar, na verdade. Eu acho que eu vou até colocar aqui. E como o meu gravador ele funciona só até 10 minutos, eu vou fazer uma segunda parte aqui e depois eu emendo colocando aqui para a gente explorar um pouquinho mais desses phrasal verbs que nós acabamos de ver, mas agora com um contexto aqui com o tio GPT, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos explorar um pouco mais desses phrasal verbs com set, depois eu vou destacar aqui quais eu achei mais interessante. E vamos ouvir aqui o que o nosso tio GPT tem a dizer. Let's explore some of those verbs. Let's listen. Claro, aqui estão 10 phrasal verbs com a palavra set no nível B2. 1. Set up, estabelecer ou montar algo. Exemplo, they set up a new business together. 2. Set aside, reservar ou separar algo para uso posterior. Exemplo, she set aside some money for her vacation. 3. Set off, partir ou começar uma jornada. Exemplo, they set off early in the morning to avoid traffic. 4. Set out, começar uma viagem ou empreendimento. Exemplo,
We set out on our journey with high hopes. Sleep, set in, começar e continuar de forma contínua. Example, the rain set in for the afternoon. 6. Settle down, estabelecer-se em lugar ou adotar uma vida mais estável. Example, after traveling for years, she decided to settle down in the countryside. 7. Settle for, aceitar algo menos do que o ideal. Example, she wanted a red dress but settled for blue. 8. Set back, atrasar ou retardar o progresso de algo. Example, the bad weather set our construction project back by weeks. 9. Set about, começar a fazer algo de forma sistemática. Example, they set about renovating the old house as soon as they bought it. 10. Set in motion, iniciar ou começar algo. Example, the new CEO set in motion plans to restructure the company. Espero que esses exemplos sejam úteis. Absolutely, my friend. They were absolutely useful for sure. Particularly, I'm going to highlight or point out some interesting phrasal verbs here that, in my opinion, I think they're quite useful and interesting as well. Well, try to pay attention, take note, and I'm sure you can. The more you practice, especially speaking, is the best way for you to memorize them. You can retain that knowledge inside your mind. Então, lembrando que para reter esse tipo de conhecimento, nós temos que praticar. Somente ler e anotar tem uma porcentagem baixa, se você for ver. Se a gente der uma pesquisadinha aqui, pirâmide do aprendizado. Vou tomar cuidado para não digitar um X aí, que pode sair um site perigoso, hein? É brincadeira. Pirâmide do aprendizado. É o site da Xuxa. Tem as formas ativas e as formas passivas. Eu já volto ali pro phrasal verb, tá? Para destacar. Cara, não sei se dá pra dar zoom aqui. Dá nada. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, se a gente consegue ampliar a imagem. Basicamente, tem a porcentagem aqui, né? Que esse site não vai mostrar. Vamos ver se aparece aqui. E tem um nome, eu não sabia desse nome. William Glasser. Bom, espero que vocês consigam ver. A retenção do conteúdo ocorre da seguinte maneira: 10% ao ler, que é o que nós estamos fazendo agora, tem 20% nós estamos ouvindo também, 30% por meio da observação, 50% ao ver e ouvir. Bom, basicamente chegamos a 50%. 70% ao discutir com os outros. É muito importante debater os tópicos, né? Você fazer ali frases com seus amigos. 80% ao fazer, 95% ao ensinar para os outros. E realmente, a melhor forma de você aprender qualquer coisa é simplesmente você ensinar aquilo que você acabou de aprender. Você consegue manter esse conteúdo ali, você consegue reter ele com bastante eficiência. E isso, junto com a prática, né, consegue fazer com que você tenha uma taxa alta de eficiência. Então vamos voltar aqui. Eu vou destacar alguns desses phrasal verbs para a gente terminar aqui o vídeo. Que é setup. Eu achei ele bem interessante. Estabelecer ou montar algo. They set up a new business together. É um phrasal verb que você pode encontrar ali no dia a dia. É um phrasal verb bem interessante para você anotar. Set aside, para mim, ele é o mais importante dessa lista. Reservar ou separar algo para uso posterior. Separar um dinheiro, separar algum tipo de recurso. Então, ele é um phrasal verb que pode ser utilizado ali praticamente no dia a dia. Ele é bem interessante. Sugiro que vocês tomem nota. Set off. Partiu começar uma jornada. Ele é bem interessante também. Esse exemplo aqui, eu acho que ele caiu como uma luva, né? It fell like a glove. They set off early in the morning to avoid traffic. Né? Lembrando que traffic não é tráfico. Trafegou. Tá? O tráfego. Cuidado. Set out. Começar uma viagem ou empreendimento. Aqui é interessante. Geralmente eu já vi mais no contexto de empreendimento. We set out on our journey with high hopes.
Então, deixa eu ver. Setback também eu já utilizei, inclusive utilizei ele no meu Instagram, no começo de um Reels, quando eu começava falando Is having an accent in a foreign language a really setback? Ou seja, um atraso, é um problema nesse sentido? Ter sotaque em um idioma estrangeiro é um problema? Dá uma conferida lá no meu Instagram que você vai ver qual é a minha opinião em relação a isso. E por último, settle down. O settle down nós podemos traduzi-lo também como dar uma sossegada em relação a alguma coisa. I want to settle down because I've enjoyed my life for a long time. I don't want to go more to nightclubs and so on. Então você pode utilizar ali o settle down no sentido de dar uma sossegada, como a gente pode ver aqui, né? Estabelecer-se em um lugar ou adotar uma vida mais estável. Ou seja, aquietar um pouco o facho, você pode utilizar o settle down, ok? Well, that's it for today. I hope you have enjoyed this video. Don't forget to hit the like button and follow me on Instagram as well, ok? Então não se esqueça aí de me seguir. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí qual foi o phrasal verb que você achou mais interessante. Monte alguma frase que eu posso deixar aí. Eu vou sempre responder. Sempre é um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês. Ok? Well, that's it for today. Thanks for watching and I'll see you next time. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.